Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Portal de Luz. Nós estamos aqui na Astral TV todas as quintas-feiras às 19 horas e também aos sábados às 15h30. Eu sou a Nancy Anovale. Eu sou Vinícius Anovale. Estamos aqui semanalmente para poder trazer a mensagem dos nossos irmãos estelares, para aprendermos com vocês, para refletirmos sobre o amor incondicional, sobre as nossas ferramentas para meditação, sobre os nossos potenciais de cura interior e também tudo sobre os nossos irmãos pleiadianos. Muito bem, Nancy. Qual é o tema de hoje? Acenda a sua luz. Todos nós temos uma luz interior, né, Nancy? Todos nós. Será que ela está acesa? Será que ela está apagada? A sua tá como? Eu trabalho todos os dias para acendê-la. Sim. Você vê alguma luz? Bastante, brilhante, radiante. Então, acho que as minhas meditações estão surtindo algum efeito. E, claro, todo o apoio dos nossos queridos irmãos estelares também. Exato. Mas, antes de começarmos a falar sobre esse tema e a importância dele sobre acender a nossa luz interior e essa luz ser dissipada para todos os seres, deixo aqui o convite para que você acesse o nosso Instagram, @Sistema Comando Estelar. Lá tem várias mensagens canalizadas, tem várias reflexões que o psicográfico, os nossos irmãos estelares trazem para nós. Lá vocês também vão saber um pouco mais sobre o Sistema Comando Estelar, que é o sistema de tratamento energético que eu canalizei, onde tem diversas ferramentas para nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, para o nosso despertar e também para a nossa cura interior. E acesse o nosso site espaçoluzestelar.com.br. Você vai conhecer um pouquinho mais da gente lá. E também tem um blog com diversas psicografias que eu fiz, trazendo mensagens muito intuitivas, mensagens inspiradoras e também muito conhecimento, muitas curiosidades sobre os nossos irmãos pleiadianos. Então, vamos lá, Vinícius, começando como que a gente pode acender a nossa luz, ou o que efetivamente manter essa luz acesa, que é desafiador, né? Acho que acender a luz passa pelo processo de despertar, né? A gente precisa acessar esta fagulha divina que há em nós, em todos nós, buscar esse processo de interiorização, e aí a gente vai despertar. E esse despertar, que é algo tão lindo, tão bonito de se ver e de vivenciar, é claro, nos coloca nessa condição do caminho à iluminação. Mas, embora a gente inicie esse processo e seja uma jornada, a nossa luz começa a acender e começa a brilhar, e a gente vai iluminando o nosso ser, trazendo essa luz divina para as nossas vidas, para os nossos atos diários, para as nossas manifestações de amor, de acolhimento. Então, é um processo de despertar e que passa pelo caminho natural da autorreflexão, do autoconhecimento, do processo de meditação. Então, é uma jornada que a gente vai ampliando essa frequência de luz. Não é só um botãozinho que a gente vai ligar, não é fácil assim. Não, mas é um processo que, uma vez que está aceso, já quando iniciamos esse processo, a gente tende a expandir. Então, não basta acender e que nem a gente faz com o interruptor, né? A gente vai dar um clique lá, a luz acende, e ela só vai apagar quando você der o clique de novo. Não, a gente dá esse clique e continua trabalhando para manter essa luz acesa e expandir essa luz cada vez mais. E esse processo, né, parece desafiador de manter essa chama acesa, de certa forma porque faz a gente olhar para dentro, e olhar para dentro sempre é muito complexo, porque nós somos seres complexos e nós não queremos e não estamos preparados para olhar para as nossas complexidades, para os nossos desafios, porque a gente tem que vencer, e claro, também para as nossas potencialidades. Então, nós precisamos estar abertos para enxergar o mundo como ele realmente é,
a nós mesmos como realmente somos e as pessoas também como realmente são, e trazer uma certa aceitação de como somos, de como as pessoas são, principalmente porque nós não conseguimos mudar ninguém, só nós mesmos. Então, olhar para mim e entender como eu sou. E o que eu quero mudar, trabalhar para essa mudança, né? Não adianta a gente ficar reclamando de alguma coisa que a gente gostaria que fosse diferente e não fazer nada para que isso efetivamente mude. E esse processo de acender essa chama que todos nós temos, né? Ela tá aqui guardadinha e a gente às vezes deixa ela bem acesa, está bem fraquinha. Às vezes ela pode parecer que está apagada, mas nunca está apagada, né? Ela está assim muito fraquinha. Mas a gente precisa alimentar essa chama e a gente pode alimentar com o amor incondicional, com a fé, com as práticas diárias de espiritualidade, com momentos de alegria, com a risada, com a celebração da vida. Essa luz, ela é nutrida por bons sentimentos. E não é que eu tenho que estar feliz o tempo todo, obviamente, mas ela vai se manter nutrida com o meu contentamento. Então, dentro dessa esfera de se contentar, não é que, tá bom, eu não me contento com qualquer coisa. Não é isso, mas eu entendo que as coisas são como são. E onde eu posso mudar, eu trabalho para mudança. Onde eu não posso mudar, está feito. Não há o que ser feito. Muito menos se debater ou se desesperar. A gente passa pelo processo. Então, uma vez que nós temos contentamento interior, isso também é muito trazido na filosofia dos yogis, do yoga em si, a gente se contentar internamente. E eu consigo estar como um espectador e compreender que as coisas são como são. E aí a nossa chama vai ficando sempre acesa. E a gente compreende a importância de manter sempre a nossa energia elevada. Porque uma vez que essa chama ela está acesa, isso quer dizer que a nossa energia também está um pouquinho mais alta, né? Acho que cada ato faz diferença, né? Cada prece que a gente faz, você que está em casa e desperta, quando você acorda, você faz uma oração, você está acendendo a sua luz ou expandindo a sua luz. Então, potencialize essa prática da sua oração, potencialize a sua prática de prece. Inclua a meditação se você ainda não o faz, porque cada atitude, cada gesto faz muita diferença. Às vezes a gente acha que mas isso não vai fazer tanta diferença, mas só isso aqui, eu não consigo meditar, eu fico aqui 5 minutos. Não, todo o processo, todo ato que é feito com uma boa intenção, com uma intenção genuína, uma verdade incluída nesse processo, faz toda a diferença. E a gente tem que ter essa leveza. Você falou sobre o riso, né? Muito interessante quando a gente celebra a vida, a gente rir da gente mesmo, quando a gente percebe que a gente tem muito o que comemorar todos os dias, né? Eu adoro o meu caderninho da gratidão, que me ajuda a lembrar e a colocar, a materializar esses pensamentos, essa observação da realidade no meu dia a dia. Eu vou lá e faço a minha anotação, agradeço por tal coisa, a gente tem tanto a agradecer. Então, quando a gente agradece, é grato também pela vida, a gente ajuda a acender essa luz. Então, você falou várias coisas, né? Me chamou muita atenção o riso, a alegria, celebrar a vida, né? Essa jornada que estamos aqui na Terra vivenciando para a nossa expansão, para o nosso crescimento, quando a gente se permite celebrar, agradecer por tudo o que somos, agradecemos de onde viemos, agradecemos onde estamos agora e miramos com gratidão aonde queremos chegar. A gente está acendendo essa luz e potencializando essa iluminação, não só para a nossa vida, mas beneficiando todos os seres vivos. E esse é um caminho para sempre, né? É um caminho não tem fim, né? Que não tem fim, eterno para essa existência. Então, uma vez que a gente entra nessa caminhada espiritual e a gente também entra na devoção e nós confiamos na espiritualidade, nós praticamos a fé, isso é para sempre, né? Para sempre nessa existência. E quando a gente desencarnar, a gente vai voltar para o plano espiritual, entender tudo que fizemos, como que a gente vai seguir dali adiante.
mas é eterno isso. E não é para ser um peso, nossa, isso não tem um fim, né? Não, pelo contrário, é uma eterna lapidação, porque nós podemos ser cada vez melhores. E fica essa reflexão, né, para nós e para vocês também, dessa continuidade dessa lapidação. Então não é uma prática que vai mudar a sua vida por completo, não é uma terapia que vai mudar a sua vida por completo de uma hora para outra. Essas coisas muito imediatistas e transformadoras do nada nem sempre fazem tanto sentido, porque nós somos extremamente complexos. Então, nós temos várias viradas de chave. Então, você pode... A meditação, por exemplo, vai te trazer mais controle da sua mente, vai te tornar uma pessoa mais serena, vai inclusive ativar a tua compaixão, a tua amorosidade. A meditação, ela expande o pedacinho do nosso cérebro que lida com as relações humanas. Então nós nos tornamos pessoas mais compassivas quando meditamos com regularidade a longo prazo. Não é uma meditação de um dia de 5 minutos. São vários dias de 5 minutos meditando. Assim como as terapias, um atendimento de tarô, ele vai te trazer à tona muitas situações da sua vida, ele vai te trazer caminhos, ele vai te indicar respostas, mas você também precisa acessar dentro de você. Ele vai te traçar possibilidades para você agir. Lembre-se, o caminho espiritual, o caminho do buscador é um caminho de ação, não um caminho apenas de observação ou de silenciar. Então, a gente age no silêncio, a gente age no autoconhecimento. Um mapa numerológico, ele vai te traçar muitas possibilidades e características suas. Então a gente entende realmente quem somos aqui nessa encarnação. E isso nos dá muitas possibilidades de como iremos lidar, como somos efetivamente. Então você tem ali um índice de como caminhar na sua jornada, como caminhar no seu dia a dia. O atendimento com a mesa estelar, por exemplo, onde nós utilizamos a radiestesia radiônica, nós atuamos em uma área específica da nossa vida. E sim, nós conseguimos desbloquear muitas coisas, nós conseguimos trazer luz a muitas situações e aquela situação pode realmente mudar de uma hora para outra, mas nós não somos uma única situação. Nós temos diversas situações na nossa vida, nós temos muitas relações e nós temos muitas histórias dentro de nós. Então, não é somente uma coisa, uma prática, uma terapia, é o conjunto de tudo isso. É o quanto estamos dispostos a ingressar nesse caminho espiritual, que depois fica super leve e natural. E depois isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? É isso aí. Então, se você que está em casa quiser se desenvolver, acender essa luz e quiser apoio, precisar de uma orientação, uma dica, a gente está aqui à disposição para contribuir nessa jornada, também com os atendimentos terapêuticos de tarô, numerologia, da mesa estelar, envios de mãos estelares, de práticas meditativas. Conta com a gente está aqui para um ajudar o outro. Então vamos fazer uma rápida pausa, voltamos já já. Você quer se conectar com seres multidimensionais, os nossos irmãos estelares, os pleiadianos? Eles são seres amorosos que vibram o amor incondicional e nos conectam com a nossa essência e permitem a nossa expansão de consciência. E eu tive a honra de psicografar o livro Lucy em uma Jornada Estelar, que está aqui. Então esse livro traz a história da Lucy, que é uma buscadora que está vivendo a sua vida espiritual e reconecta-se com esses seres estelares e ela compreende onde ela está, onde ela já esteve e para onde ela vai. Então é um livro muito bonito que conta de forma muito simples essa trajetória de uma menina comum que se conecta com os pleiadianos, esses seres multidimensionais que vibram o amor incondicional e são aqui a representação dos nossos irmãos mais velhos. Então, se você quer se conectar com essa história tão bonita, entre em contato comigo no @Sistema Comando Estelar ou no @Nancianovale, que eu envio para você esse livro e você vai mergulhar ainda mais na conexão com os pleiadianos.
Estamos de volta aqui com o programa Portal de Luz, sempre lembrando que é uma alegria imensa estar aqui com você, trocando ideias, aprendendo, evoluindo, refletindo, para que a gente, junto dos nossos irmãos estelares, atingimos uma vida plena, uma vida próspera e abençoada. Então vamos dar continuidade ao nosso programa de hoje. Estamos falando sobre acender a luz. E Nancy, da mesma forma que a gente acende a nossa luz, a gente também pode apagá-la. E como que a gente apaga a nossa luz? Também não é num botãozinho assim como a gente acende, né? Na nossa vida espiritual. Se nós dissemos, né, que nós conseguimos acender e manter essa luz, essa chama acesa, com amor incondicional, com a benevolência, com o controle da nossa mente, com a bondade, com atos bondosos, sem esperar nada em troca, nós podemos apagar essa nossa luz muito rapidamente com a mentira, com a maldade, com a desonestidade, com o medo. Então, todos esses sentimentos que nos aprisionam, que na verdade não nos levam para frente. O medo é um dos sentimentos mais densos que existem, porque o medo, ele nos aprisiona, ele nos limita. Então, e nossa cabeça, a nossa mente, a qual a gente tenta compreender e serenar por meio das práticas espirituais, principalmente pela meditação, a nossa mente, se a gente permite, ela entra se envereda por umas situações e nós criamos situações que nem existem porque nós estamos com medo. Então, por exemplo, é óbvio que o medo faz parte da nossa vida, né, do nosso dia a dia, inclusive nos deixa atentos a situações que às vezes podem acontecer, mas ele não pode nos aprisionar, ele não pode nos impedir de seguir adiante com a nossa vida. E tanto o medo da nossa sociedade em geral, mas o medo interno nosso. Às vezes a gente tem medo de ser feliz, tem medo de prosperar, a gente tem medo de ter alegria, a gente tem medo de se relacionar, nós temos medo de amar e ser amado. Então, o medo, ele vai tão fundo que não é só um medo da violência, é um medo nosso interno também. E isso apaga a nossa chama, porque densifica toda a nossa luz. Claro que ela fica ali meio fraquinha, apagar 100% não apaga, mas ela fica muito fraca. E o que a gente precisa acender de novo? Reforçando a nossa coragem, o nosso amor incondicional. Então, esses sentimentos densos e essas faixas de vibrações densas apagam a nossa chama, inclusive o que está ao nosso redor, né? O que a gente está consumindo. Isso tudo passa por aquilo que falamos, por aquilo que lemos, que ouvimos. Qual o tom dessas conversas? Qual o tom daquilo que nos cerca? São coisas boas, agradáveis, que trazem coisas boas para nós e para o todo. Legal, a gente está iluminando, acendendo a nossa luz. Mas se a gente fica nessa vibração de coisas negativas, você falou o medo é uma prisão, né? O medo aprisiona muito. Então a gente tem que se libertar dessas situações, porque é isso, da mesma forma que a gente acende a luz, a gente pode apagar, mas se a gente está apagado, a gente tem possibilidades de acender, então a gente não está condenado nem por um caminho nem por outro. Deus nos concedeu a vida para estarmos aqui, para avançarmos e evoluirmos. Esse é o nosso caminho aqui. Então Ele espera que a gente se ilumine, não que a gente se apague, mas sempre há uma saída, sempre há um caminho a trilhar. Então, você que está em casa, preste muita atenção naquilo que você tem falado nas rodas de conversa, naquilo que você tem gastado o seu tempo, assistido, que tipo de coisa você tem assistido, você tem nutrido a sua mente do quê? Qual o tipo de leitura que você escolhe fazer? Então, se observa em pequenos detalhes e não deixe jamais que essa sua luz se apague. Tem um aspecto desse apagar de luz que é muito importante que a gente sempre reflita, que é a reclamação. Quando a gente reclama... Clamar 2 vezes. A gente insiste em algo
que não traz nada de bom, a gente pode perceber, claro, falar, olha, putz, isso aqui não é legal, isso aqui não é o que eu gostaria, mas a gente pode trabalhar para vencer aquilo, fazer o que está ao nosso alcance, nem sempre podemos dar uma solução clara, mas talvez aceitar naquele momento que é daquele jeito. Sim. Mas não se prender a essa situação e não deixar ser vencido por ela. Isso é uma questão que parece boba, né, do reclamar, mas na verdade não é, porque a gente, além de perder o nosso tempo reclamando muito, né, e claro que nós estamos falando para não colocarmos para fora, para a gente não desabafar, não ter aquela pessoa que a gente pode sim abrir o nosso coração e reclamar de alguma coisa, né, que acontece, mas a gente está dizendo sobre insistir naquele assunto. Então, uma vez que eu falei, trouxe à tona, abri meu coração, desabafei, vira a página. Como o Vinícius disse, resolva aquela situação. Às vezes não tem resolução, siga em frente, né? Se algo não tem solução, o solucionado está. Então é um processo pelo qual você vai passar. Então somente siga em frente, mas a gente tem o péssimo hábito de ficar falando de novo, aí puxa aquele assunto de novo, aí muda o disco, aí puxa aquele assunto novamente. Então é importante a gente rever o quanto que a gente está reclamando, o quanto que a gente está fofocando, o quanto que a gente está falando da vida das outras pessoas, ao invés de cuidar da nossa própria vida, que já tem muita coisa, hein? Só o que a gente traz aqui para vocês, de práticas, de possibilidades, de autoconhecimento, já daria para preencher umas 2 encarnações. Mas, mesmo assim, a gente ainda prefere, muitas vezes, falar do outro, fazer uma fofoquinha, né? E porque estamos aqui na matéria, isso é natural, né? A sociedade também nos coloca nessa situação e a gente faz, mas se auto-observar. Por isso a importância dessa auto-observação constante. Então, poxa, eu tô reclamando muito, deixa eu dar uma segurada, né? Nossa, tô perdendo meu tempo aqui falando sem parar desse assunto, deixa eu dar uma segurada. Tanto assuntos... às vezes tem algo muito bom para acontecer e às vezes a gente também fica ali naquela ansiedade, aquela expectativa, a gente só sabe falar daquilo. Também segura um pouco a emoção, utiliza o seu tempo, que é escasso, né, gente? A gente tem tantas atividades aqui na Terra, a gente precisa trabalhar, precisa cuidar da nossa família, a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa trabalhar em mais de uma coisa. Então, assim, são muitas possibilidades e muitas atividades. Então, o nosso tempo, ele é precioso, porque ele não volta mais. O minuto que acabou de passar, ele nunca mais vai voltar. E nós não sabemos quanto tempo temos aqui nessa existência. Então, vamos utilizar o nosso tempo da melhor forma possível, nos concentrando em manter a nossa chama cada vez mais brilhante, para que esse brilho alcance as outras pessoas também. Eu lembrei de uma música que eu gosto muito, do Autoramas, que chama Abstrai, e nos ajuda a sair dessa situação de negatividade. Ela fala assim, deixa pra lá, esquece e abstrai, releva, põe uma pedra em cima disso aí e vai. Então quando a gente faz, é quase um mantra pra mim essa música, e quando eu adoro, e quando a gente vive dessa forma, a gente não deixa a nossa luz se apagar, a gente acende a nossa luz e segue, né? O amor incondicional, né, Nancy? Acho que é um caminho muito pleno para poder vivenciar essa iluminação, esse caminho da iluminação, acendendo a si próprio e reverberando essa luz positiva em quem a gente puder, levando essa luz a todos os seres vivos. Então, que é um caminho seguro para você que está em casa, manter a sua chama acesa, a luz que há em você. Vivencie o amor incondicional, ame incondicionalmente a todos os seres vivos, as suas irmãs, seus irmãos, seus familiares, seus amigos, as pessoas que você não conhece, desenvolva, trabalhe para vibrar amor em todo o tempo, inclusive pelos animais, pelas plantas, enfim, todos os seres vivos. E eu vou deixar aqui uma prática muito simples para que você se auto-observe e se mantenha nessa jornada do autoconhecimento, que é uma das possibilidades de mantermos a nossa chama acesa. Além de
termos alegria, além da gente ter muita gratidão. Então, uma vez que nós temos gratidão pela vida presente, pelo momento presente, por todas as situações, por todos os aprendizados, nós também deixamos a chama super acesa e brilhante. É você ter um caderno, o Vinícius falou sobre o caderninho da gratidão que nós temos, então é uma possibilidade, né? Então deixo aqui esse caderno da gratidão, onde você todos os dias ou semanalmente, você escreva algo pelo qual você é grato. Então quando a gente pratica e exercita a gratidão, nós amplificamos o nosso amor incondicional e a gente olha com bons olhos para a nossa vida presente. E você pode agradecer por tantas coisas. Acordar já é um motivo imenso de gratidão, de agradecer. E não é só da boca para fora, é sentir essa gratidão no seu coração, é estar feliz exatamente por isso ter acontecido, por ter acordado, por ter dado um carinho num bichinho, por ter bebido água, por tantas possibilidades, por algo incrível ter acontecido na sua vida, por você ter tido coragem para realizar um sonho, desde coisas grandiosas às banalidades do nosso dia, que nós julgamos ser banais, mas quando nós olhamos a fundo e olhamos para o lado, nós temos sim muitas coisas para agradecer. Então, falei de uma prática, eu vou deixar duas. Então, a primeira que o Vinícius já tinha cantado é o caderno da gratidão. Então, você pega o seu caderninho e um caderno e todos os dias ou semanalmente, mas todos os dias dá para pegar antes de dormir e agradecer por alguma coisa do seu dia. E aí, de vez em quando, você olha e relê, e é muito legal. Você relê e fala, nossa, olha, isso aconteceu. Olha, aquele dia eu fui grato por isso. E aí, ó, a chama vai estar super brilhante. E um outro exercício que também envolve a escrita, ou se você não quiser, não puder, você pode falar, você pode gravar um áudio no celular também, é sobre uma autoobservação. Então, ter um momento de se auto-observar. Isso pode acontecer antes de dormir. Então, tudo encaminhado, tudo feito ali no dia, você praticar a sua auto-observação. Então, você, antes de dormir, reserva 5 minutos, você com você mesmo, e aí você observa como foi o seu dia, como você está nesse momento, como você lembra como você começou o dia, quais foram os desafios que apareceram no caminho, como você reagiu a alguns desafios. E se olha sem julgamento, né? Nossa, eu fiz aquilo, realmente eu não devia ter feito. Não, só observa. Como nós fazemos com a maioria dos nossos amigos, né? Os nossos familiares. Quando alguém vem contar alguma coisa pra gente, a gente sempre, na maioria das vezes, tem um olhar amoroso, né? Não, poxa, mas sim, você errou. Mas vamos lá, você pode fazer de outra forma agora, você aprendeu, mas quando é com a gente, minha nossa, né? A gente acaba sendo muito cruel com a gente. Então não é esse olhar de julgamento, é um olhar amoroso. Então se observar, poxa, olha, durante o dia eu fui muito grata a tal situação. Durante o dia eu fiquei irritada. Por que eu fiquei irritada? Ah, foi por essa situação. E como que eu poderia fazer para não me irritar? Ou, não tem como, essa situação realmente me irritaria. Mas como eu poderia ter me comportado? Talvez só observando aquela irritação ou entrando naquela irritação e tomando alguma atitude pela qual eu me arrependi. Então, é se observar. Se você fizer o caderno, você pode escolher um caderno ali que você tem em casa, e aí você, que eu adoro essas coisas de caneta e papelaria, enfim, você pode escrever ali meu caderno de autoobservação, meu caderno do autoconhecimento, pode escrever um mantra nesse caderno, para esse caderno ter essa energia do mantra. Então, já deixo aqui o mantra Kyo-Shui, para que você escreva no seu caderno, que é benevolência e elevação espiritual. E aí todos os dias você faz essa autoobservação. Poxa, todo dia eu não consigo, é muito corrido. Um dia sim, um dia não. Uma vez por semana. Uma vez por semana dá. Então vamos assumir esse compromisso que não é com ninguém, não é comigo, não é com os irmãos estelares, não é com Vinícius, é somente com você. E você é a pessoa mais importante da sua jornada. Você reencarnou com essa missão de se autoconhecer, de se aperfeiçoar, porque uma vez que você se autoconhece, que você se aperfeiçoa, que sua luz está brilhando muito, você sim vai conseguir auxiliar as pessoas ao seu redor e, consequentemente, o nosso planeta, a nossa sociedade também evolui. Então, fica a sugestão do caderno da gratidão e do caderninho do autoconhecimento, vamos chamar assim. Perfeito, Nancy.
E dessa maneira, com essa gratidão, com esse olhar iluminado que os pleiadianos nos trazem, então a gente encerra o programa de hoje. Lembrando, acenda sua luz, não desista de você, valorize quem você é e seja protagonista da sua própria história, trazendo a luz para a sua vida. Gratidão, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.